E agora, encerrando o painel, eu passo a palavra ao gerente de TI da PGE, o Anselmo Gaio, que vai dar uma dimensão mais concreta agora do processo de inovação e transformação tecnológica pelo qual passa a PGE do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Eu vou mudar um pouquinho a sistemática aqui da apresentação. Eu vou fazer a minha apresentação em pé. Senhor presidente, dá licença, vou fazer minha apresentação em pé. Mudar um pouquinho, nós estamos falando sempre inovação, né? Então vamos inovar nosso modelo aqui da apresentação. Inovação é um tema bem novo, ou é um tema bem antigo? É uma palavra que eu escuto desde meus 17 anos, quando eu fiz estágio de computação na Cobra Computadores. A Cobra Computadores era uma estatal, passou a ser uma subsidiária do Banco do Brasil e hoje se transformou em BB Tecnologia. Então, assim, inovação é um tema aí que não é presente, não é futuro, não é passado. Ela está aqui no nosso ambiente de trabalho. Então, assim, como eu sou um profissional mais voltado para a tecnologia, minha apresentação vai ser um pouco mais técnica, tá certo? Então, eu vou falar rapidamente alguns conceitos e definições. Como eu falei para vocês, inovação é um tema que está aí há muito tempo. E aí, se você olhar várias literaturas, cada autor define inovação de uma forma diferente. Então, o que esperar? Ou seja, como aqui no setor público, nosso tema aqui é inovação para a gestão pública, aí eu falei assim, bom, acho que é melhor fazer algumas definições para tentar nivelar o público, porque eu já assisti a alguns eventos, fui no CONIP, tá certo? Que é um evento bem bacana do Poder Judiciário, e muita gente falou inovação, e aí quando você ia para a roda conversar com as pessoas, cada um tem um entendimento diferente. Tem uns que entendem que inovação é criação. Então, aí você começa a confundir os temas e isso acaba se perdendo. É importante também falar que o Estado brasileiro já criou várias leis para incentivar a inovação. Então, isso não é uma coisa nova, tá certo? E também não vai ser uma coisa passada, porque isso faz parte da sociedade. A sociedade está em movimento. Então, nós estamos aí em movimento. Então, vou falar um pouquinho de conceito de definições, só para tentar nivelar o público. Vou falar a gestão pública estadual, até porque eu trabalho muito tempo no Estado. E o Estado ele tem vários cases de sucesso na área de inovação. Então, na educação, você teve uma parceria com a Oi Futuro, que você criou o NAVE, que é uma escola que fica na Tijuca, em 2008. Tá certo? É uma escola totalmente disruptiva, no sentido daquela educação tradicional. Tá certo? Primeiro, os alunos chegavam, tinha computadores, tá certo? A disposição das mesas era totalmente diferente dos padrões convencionais, tá certo? Então, isso trouxe uma inovação fantástica, inclusive isso foi reportagem do Globo e vários outros aspectos, tá certo? Fala um pouquinho sobre novas tecnologias, né? Como a tecnologia pode estar ajudando nesse modelo de inovação, tá certo? E aí vou botar um caso prático aqui, alguns casos práticos aqui da PGE. Bom, e aí quando fala em definições, o que eu fiz? Eu estou aqui no mundo jurídico, eu fui ver a seguinte, qual é a última lei que fala sobre inovação? Aí tem essa lei aí, que foi publicada, né, em 2016, tá certo? Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação, tá certo? Então, essa foi uma lei que veio realmente tratar a inovação com visão de Estado, tá certo? E aí, tem milhões de definições, como eu falei para vocês. Se você vai lá no Wikipedia, você vai ver o seguinte, que inovação, até o próprio Wikipedia fala assim, poxa, essas definições aí não estão corretas. Já não, ou seja, já está se você entrar no Wikipedia, você vai ver que está em questionamento essa questão de inovação. Então, a inovação é a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos. Tá? O que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características produtos, serviços ou processos existentes, ou seja, melhorias. Ou seja, se eu lanço um novo produto, eu posso dizer que é inovação. Se eu lanço um novo serviço, eu digo que é inovação. Se eu tenho um serviço atual que eu posso melhorar, eu também posso chamar de inovação. Tá certo? Então, assim, essa questão de inovação, ela está... Cada um de nós aqui, eu tive aqui recentemente um contato muito bacana com o pessoal da área financeira, e o pessoal lá está inovando o seu processo de trabalho, usando soluções tecnológicas, muito bacana. Então, assim, eu sou entusiasta da tecnologia, mas nós temos que entender que inovação não é só tecnologia. Inovação é, de repente, a mudança do processo de trabalho de cada setor, tá certo?
Então, assim, vou falar rapidamente alguns conceitos de inovação, né, no sentido nosso, tem muitos outros, né, mas eu vou voltar aqui para a área de Estado. Inovação organizacional, a Procuradoria-Geral do Estado, ela está fazendo um processo de movimento de trazer serviços do interior para dentro da capital. Isso é uma inovação organizacional. Nunca, pelo menos o tempo que eu estou aqui, eu não tinha visto isso. Isso provavelmente vai trazer maior eficiência, maior centralizar, racionar recursos. Então, isso é uma inovação organizacional. Inovação de processo, a TI, ela acaba sendo uma área de contratações. E aí, uma das questões que nós inovamos aqui na Procuradoria foi a prestação de contas daquelas, para quem é servidor público sabe, né, aquelas malditas faturas que chegam, e você tem que atestar as faturas. Quando você atesta, você assume uma responsabilidade gigante sobre aquilo. Então, aí você tem que colocar um conjunto de evidências para dizer que aquele serviço foi prestado. Para que daqui a 5, 10 anos alguém me questionasse se aquele serviço foi realmente prestado ou não, pelos órgãos de controle externo. Então, nós o que nós fizemos? Através do SEI, que é um sistema eletrônico de informação, que veio lá da 4ª região, o SEI nós fizemos todo o processo digital. Então, hoje, nós demos maior segurança no meu entendimento jurídico. Eu sei que aquilo ali vai perpetuar por muito tempo. Então, não vai ter a questão de extravio de alguns dados, ou alguma informação, ou alguém retirar alguma folha. Eu tenho inovação de serviços, que está exatamente a oferta de novos serviços, ou implementação de melhorias, ou seja, em serviços e produtos. E aí, uma das questões que é super importante, pessoal, é a inovação incremental. Quando você fala em setor público, pense em inovação incremental. É muito mais seguro, foi falado aqui de uma maneira diferente pelos nossos colegas, mas inovação incremental, ela é muito mais segura, porque você vai fazendo pequenas atualizações no seu meio de trabalho, e com isso você tem maior garantia de sucesso. Agora, se você quiser fazer uma inovação disruptiva ou radical, para o setor público, ainda tem um risco muito grande. Apesar daquela lei que eu citei lá para vocês lá atrás, que é uma lei que eu falei para vocês, ela foi aprovada em 2016, ela foi regulamentada em 2018, e ainda tem algumas ações sendo regulamentadas no Congresso, falando, por exemplo, o que é startup? Qual é o papel da startup? Tá certo? Então, essa lei ainda, ela ainda tem todo um arcabouço jurídico, tem que ser construído, e ela foi inovadora, essa lei, no sentido, por quê? Porque essa lei, primeiro, ela descentralizou o processo, cada ente, né, o Estado, o município, vai definir o seu regulamento para usar essa lei. Outro aspecto, ela permite você fazer convênios entre instituições públicas para inovação com transferência de recursos, e também instituições privadas. Então, essa lei ela traz uma grande mudança na estrutura, mas tem vários questionamentos, como sempre. Toda lei ela já está precisando de melhorias em alguns aspectos, porque, quando fala em transferência de recursos financeiros, ela fala que o mercado privado, o setor público, pode transferir dinheiro para o mercado privado, para a empresa privada, e ora ela omite essa palavra. Então, gera algumas dúvidas. Mas, quando você trabalha em inovação disruptiva, que é o caso do iPhone, do e-commerce, né? O e-commerce, quando ele lançou, era uma tecnologia, assim, ela praticamente acabou com o mercado físico. Aqui, só você vê no centro do Rio de Janeiro, Casas de Bahia, Casa Ponto Frio, tudo se fechou. Foi assim, por quê? Porque o e-commerce vem, cada vez mais, atropelando o mundo físico, tá certo? O iPhone, ele foi disruptivo, por quê? Porque antes você trabalhava com teclado, e o iPhone, o grande chance dele foi trabalhar com touch, tecnologia touch. Então, e é lógico, com um conjunto de valor agregado ali a nível de tecnologia. Então, incremental, para o setor público, eu acho, assim, dá uma segurança para o servidor público. Tá certo? Dá uma tranquilidade muito maior. A inovação disruptiva é o caso lá da educação, que fez uma parceria com a Oi Futuro, ou seja, o custo todo foi da Oi Futuro, fizeram toda uma modelagem, mas, na verdade, foi uma entidade privada, em parceria com o setor público, criou uma escola, e aí, a partir dali da fundação, aí tem aquelas questões de filantropia, tal. Então, mas, de qualquer maneira, foi um projeto super bacana, teve outras ações também nesse sentido, ou seja, aproximou o Estado da iniciativa privada e, ao mesmo tempo, trouxe valor agregado para o usuário final, que eram os alunos. Então, foi muito bacana em cima disso. Então, fuge um pouquinho. E aí, inovação na gestão pública, nós temos alguns desafios. Eu tenho que ter um patrocinador. Então, um patrocinador forte, se eu vou implementar inovação, por quê? Porque eu vou ter várias pessoas remando contra. Então, eu tenho que ter um patrocinador forte. Eu tenho que ter um apoio hierárquico, ou seja, se eu estou na área de tecnologia, se meu chefe não me apoiar, pessoal, não dá para avançar. Por quê? Porque vai ter reclamações. Porque quando você implementa mudança
nas estruturas, pessoas reclamam. Então, como você mantém essa linha se não tiver o apoio do seu chefe? Amparo legal. Isso aqui, pessoal, isso aqui é um ponto que me preocupa muito quando você fala em inovação. Porque a legislação brasileira, apesar dessa de 2016 ainda estar sofrendo regulamentação, mas isso aqui é um problema, porque inovação, normalmente, às vezes, não tem previsão na legislação. E aí depois vem os órgãos de controle, né? Os órgãos de controle falam, poxa, mas você não cumpriu essa regra, você não cumpriu aquela. Ou seja, como faz? Depois, como você se justifica perante isso? Lógico, toda inovação, você tem que ter um suporte financeiro. Essa legislação que eu falei para vocês, ela já permite um suporte, transferência de recursos do Estado para a iniciativa privada, ela permite transferência de recursos entre entidades, ela facilita o processo de prestação de conta dos serviços realizados. Então, isso tudo, nessa lei, ela tem uma inovação muito grande nesse sentido. Pessoal, quando se fala em inovação, se não tiver conhecimento, competência técnica, não avança. Tem que conhecer o que você está querendo fazer. Se você não conhecer, não adianta, você vai perder dinheiro. E tem que ser, você está buscando uma inovação, você tem que agregar valor, mas tem que ser um valor público, né? Porque não é privado, não pode ser privado. Esse valor tem que ser público. Se eu estou falando de administração pública, tem que ser o valor público. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Isso se mistura, às vezes, no Estado, né? Isso é um problema. E sustentabilidade institucional. Por quê? Esse até foi citado aqui, ou como eu falei para vocês, o Estado já tem várias inovações. O Estado do Rio de Janeiro, na década, em 2000, 2005, assim, nós fomos inovadores em várias coisas. O DETRAN implementou a primeira solução de OCR, que é leitura de placa dinâmica, fazendo uma verificação na base de dados de roubos e furto, estadual e nacional. Com isso, em uma operação que foi feita no Maracanã, foram presos, em questão de 1 hora, mais de 15 carros. Tá certo? Ou seja, simplesmente numa operação. Com isso, você reduziria drasticamente o roubo e furto de automóveis. Só que, como isso era uma POC, né? Era uma prova de conceito usando uma tecnologia. Agora, como você depois transforma isso em alguma coisa recorrente dentro, ou seja, aí envolve Secretaria de Segurança Pública, aí tem outros interesses. Então, qual é o problema das inovações, né? Como você depois dá perenidade nessas inovações? Isso é um tema que tem que ser bem avaliado. E aí, nós temos outros problemas nesse ecossistema de inovação na administração pública. Cultura de inibição ao erro, foi falado aqui amplamente aqui, junto com nossos colegas, e tentativa e erro. Ou seja, quando você fala em inovação, você está falando em tentativa e erro. Eu vou lá tentar, se funcionar, perfeito, se não funcionar, tudo bem. Eu já assisti um evento, que foi do Ministério Público lá do Nordeste, não vou citar exemplo. Ele falou, eu estava com um projeto aqui, errei 3 vezes o projeto, ou seja, fizemos um investimento em 3 projetos, só no 4 que realmente trouxe um resultado efetivo para o Ministério Público. Se eu falasse aqui na Procuradoria, meu chefe ali, ele corta minha cabeça. No bom sentido. Burocracia e adburocracia. Ou seja, são termos, burocracia, aquele regramento formal. Por exemplo, hoje vai fazer alguma aquisição, nós temos toda uma burocracia estruturada, organizada, os fluxos do processo. Se mudar o fluxo do processo, certamente a área de controle interno vai reclamar, a área financeira vai reclamar, o jurídico vai reclamar. Então, você tem uma burocracia formal no Estado, faz parte do jogo. Aqui, você cria um grupo de trabalho multidisciplinar com um objetivo muito específico, e ele com total autonomia. Então, aí é aquela história, como aqui nossos colegas estão falando aqui, eu estou criando um laboratório, esse laboratório tem total autonomia, vou avançar, perfeito. Mas quando você entra na administração pública, é uma preocupação, tá certo? Rigidez, por quê? Porque nós temos a nossa regra. Vou fazer uma contratação, eu tenho que fazer um estudo de demanda, tenho que fazer um estudo técnico preliminar, tenho que fazer uma especificação técnica, tenho que fazer um termo de referência, tem que ser aprovado pelo jurídico, tem que ser aprovado pela área de contratações, ou seja, depois tem que ser aprovado pelos órgãos de controle externo, TCE/MP, etc. Então, outras coisas, quando você vai contratar um serviço, tem que ter os gastos fundamentais e não pré-investimentos. Ou seja, quando eu vou contratar um serviço, eu já tenho que fundamentar aquela contratação. E se eu não fundamentar corretamente, vai voltar 500 vezes. Então, pré-investimento. Incentivos à compliance. Cadê a nossa? Incentivos à compliance. E incentivo ao resultado. Ou seja, aqui você está preocupado com as normas, com os procedimentos, com as práticas. Aqui vai ser o seguinte, desenvolver um sistema de inteligência artificial, ele vai me trazer um resultado que na dívida ativa vai trazer milhões. Pô, é já um conceito diferente. Se justifica? Pode se justificar. Previsibilidade e indeterminação. Então,
essa linha aí são ou seja, os problemas, né? Problemas que nós estamos vendo na questão de ecossistemas. E aí, pessoal, aí eu vou falar aqui, só para fechar essa linha da minha apresentação bem rápida, ou seja, é um desafio muito grande para o gestor público pensar em inovação. Nós temos que, eu acho que aí a Casa Civil pode olhar aquela lei, eu acho que ali tem um trabalho muito grande com a ciência e a tecnologia, isso pode não só beneficiar a Casa Civil, a ciência e a tecnologia, mas todos os outros órgãos do poder público, do estadual. Agora, vai ter que normatizar isso. Eu acho que hoje eu não vi nenhuma iniciativa ainda do Estado ainda para tentar utilizar essa lei em benefício da inovação. Aí eu estou falando inovação e pesquisa. Tem a FAPERJ, né, que é a Fundação para a Pesquisa, ela provavelmente deve estar inserida nesse processo. Eu não sei como está, então, mas eu acho que é interessante, Casa Civil, entender um pouquinho mais sobre esse processo. Bom, então, essa é a questão de inovação. Ou seja, mas quais são as tecnologias que nós estamos no mercado hoje e que estamos aqui à disposição para poder implantar inovação? Hoje, por exemplo, hoje nós temos uma cloud com gov.rj, por exemplo, eu tenho um sistema que pode estar rodando aqui na Procuradoria, pode estar rodando no Proderj. Para o usuário é transparente. Então, o nosso ambiente é todo virtualizado. Então, esses recursos me permitem criar novos serviços. E aí, com os investimentos que a Procuradoria está fazendo, nós vamos ter um ganho em escala nesse processo como um todo, e espero que isso espalhe para o governo todo. Tá certo? Ou seja, trabalhar de maneira colaborativa, foi amplamente falado. O Estado trabalha em sistema de silo. Nós temos que mudar essa lógica, nós temos que trabalhar em sistema colaborativo. Então, eu percebo isso claramente, e aí uma das iniciativas nossas, nesse sentido, é exatamente trabalhar com essa parceria, tanto que eu tenho um sistema de auditoria, que está no Proderj, não está aqui, talvez o pessoal da auditoria nem sabe, mas então, isso por quê? Porque o ambiente é todo virtualizado. Se der um problema lá, eu trago o sistema para cá, porque nossas máquinas são virtuais. Então, você já tem alguns ganhos, e nós estamos querendo aperfeiçoar esse modelo. Bom, Analytics e Big Data. Isso é um tema que, inclusive, fiz parte de algumas reuniões na Fazenda e tal, são sistemas, ou seja, são tecnologias que estão disponíveis. Agora, não adianta eu contratar uma tecnologia se eu não sei como vou utilizá-la. Esse é um grande desafio. Então, aqui, essa tecnologia analítica, ou seja, é um ambiente onde você tem que estabelecer todo o seu modelo, o seu padrão de trabalho, o que você está querendo. Então, a tecnologia está disponível. Com Big Data, ela pode ser muito importante em risco de crédito, prevenir fraude, descobrir ameaças cibernéticas ou reter os clientes mais valiosos. Outra questão também, que eu acho que é uma tecnologia que é muito aplicável, principalmente na área de arquitetura e engenharia, eu pensei que nós temos uma colega aqui, que é a Patrícia, toda vez que ela faz uma planta e vai conversar com o usuário aprova a planta dela lá. Ela chega lá, a planta, baixa, as pessoas aprovam. E quando ela manda lá parar de serviço para implantar, o cara fala, não, mas eu não quero a mesa nessa posição, a mesa está na outra posição. Então, se você implementa uma solução de tecnologia, realidade virtual aumentada, eu consigo, botando essas máscaras, botar a pessoa e falar assim, eu vou botar uma mesa aqui. Então, a pessoa vai ter a sensação de ter uma empresa. Qual é o impacto de uma mesa aqui nesse espaço? Então, a pessoa vai ter uma visibilidade melhor. Então, é uma tecnologia que pode ser utilizada muito na área de arquitetura e engenharia. Eu pensei muito aqui na obra do convento, por isso que eu citei essa questão. Outra questão também que se fala muito, tá certo, é blockchain. Então, blockchain é uma solução no mercado. O Registro Geral de Imóveis do Rio de Janeiro está usando já um piloto de blockchain. Qual é a grande vantagem? Você não tem intermediário. É a criptomoeda, é o Bitcoin. Eu pego o dinheiro, transfiro para outra pessoa, e aí você tem uma rede que valida essa transferência. É um tema bem interessante para a área de governo, principalmente, eu fico pensando nos processos judiciais que tem hoje, eu posso simplesmente, para não ter redundância de processo, eu poderia trabalhar com essa tecnologia, manda o processo para o tribunal faz despacho, depois retorna, ou seja, mas de maneira tal que você não consegue adulterar, você garantir a confiabilidade. Então, são transações mais seguras e confiáveis. Pode ser muito bem utilizado no Estado, principalmente controle de imóveis e outras coisas mais. Pessoal, um tema bem interessante, lá no Vale do Silício, tem várias empresas, Cisco, Microsoft, todas as grandes empresas, elas mudaram o seu ambiente de trabalho, que nós chamamos de workplace. Não tem mais aquela estrutura de mesas. As mesas parecem uma área de conveniência, é como se fosse um cybercafé. Mudou o cenário, as salas de reuniões, o espaço externo, todo ele para quê? Para gerar, foi falado que é amplamente, criatividade. Então, o workplace você hoje tem um ambiente, um espaço inteligente compartilhado, ou seja, o ambiente não é para o João, não é para o Francisco, é um ambiente compartilhado por todas as pessoas.
tá certo? Então, você reduz o valor patrimonial, o investimento patrimonial, de maneira significativa, tá certo? Por quê? Porque aquele espaço você começa a utilizar ele de maneira muito mais efetiva. E aí, com a mobilidade, você pode trabalhar em qualquer lugar. Home office é um exemplo que você vê na Justiça do Trabalho, já se fala em home office. Então, é um tema que eu acho que vale a pena para você reduzir o custo do Estado quando você fala em patrimônio. Então, o Workplace é você ter locais super agradáveis. Na PGE, felizmente, nós temos uma área na entrada dos andares, é uma área assim que eu chamo de conveniência. É uma área que tem os bancos vermelhos e tal, que às vezes eu sento ali com o pessoal para tomar decisões importantes, um papo rápido, mas como é um ambiente descontraído, as pessoas falam com muito mais naturalidade. Tá? Pessoal, outra coisa também, quando você fala inovação, é a ética, a privacidade. Até nós estávamos conversando aqui ali na sala dos conferencistas. Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão da ética e da privacidade. Com a IoT, internet das coisas, câmeras com reconhecimento facial, redes sociais, tá certo? Nós temos que tomar muito cuidado com a questão da privacidade digital. Então, isso é um ponto importante. Tá certo? Nós já tivemos vários cases de vazamento de informação desses grandes players, Facebook, Microsoft e Google, e aí sem falar, houve um vazamento, mas vazou seus dados pessoais. Tem gente que, foto, imagem, de repente até conta bancária, tem gente que é tão doido que coloca até conta bancária. Então, é um tema importante. Outra coisa, aqui, privacidade digital. E quais são as tecnologias que o setor público tem que adotar? Ou seja, não adianta implementar uma solução de segurança digital, e aí nós estamos, novamente, falando da Lei Geral de Proteção de Dados, se nós não temos a cultura. Então, não adianta fazer um sistema de segurança para assegurar, para gerenciar toda a parte tecnológica da folha de pagamento. Mas aí o gestor lá, um funcionário, simplesmente pega a base de dados e coloca no pendrive. Ou seja, quando ele botou no pendrive, pessoal, toda a segurança que foi montada para o sistema da folha de pagamento, ele foi para o espaço. Então, essa é uma questão da tecnologia, e aí nós temos que mexer um pouco na cultura interna, nos processos e tal. E aí eu vou pegar um caso rápido aqui, só para nós não ficar muito cansativo. Acabei falando muito, né, Laureano? Estourei o prazo, mas... aqui nós estamos usando, assim, de alguns modelos. O Celso aqui, que é o nosso coordenador de sistema estratégico, ele vem liderando um processo nosso, um projeto nosso, que é o PGE Digital, e um dos módulos ele vem desenvolvendo um processo de inteligência artificial, exatamente para dar uma dinâmica e dar agilidade na tramitação dos processos internos. Então, aqui, Celso, me corrija, você... Não, mas aqui vamos rápido, senão vai ficar cansativo, mas qualquer dúvida... O Celso, nós começamos a fazer um projeto aqui interno, então nós temos o nosso LabTech, tá certo? Nós montamos o nosso laboratório até para testar essas tecnologias, e eu vou falar rapidamente, tive uma parceria muito grande com a área da SMENE, que é a Agência de Suporte Processual. Então, isso exatamente, é trabalhar colaborativo, eu acho que isso que é inovação, compartilhar as informações. Então, hoje, por exemplo, nos últimos anos, nós recebíamos, em média, em torno de 1.800 comunicações do TJ, diariamente. Ou seja, você tinha uma equipe que é a central de mandados, fazia todo esse processo de distribuição de forma manual. Isso é um trabalho gigante, tá certo? Então, qual foi a estratégia que nós começamos a trabalhar com esse PGE Digital? Primeiro, nós estávamos querendo implantar um sistema inovador, tá certo? Com a mudança de cultura. Nós não tínhamos recurso interno o suficiente para, assim, desenvolver todas as funcionalidades. Então, nós fizemos um contratamos a Coptec, tá certo? A Coptec, ou seja, que é uma parceria que eu sempre gosto muito, Estado, universidade, empresa, universidade, que eu acho que a partir daí você realmente traz resultados brilhantes. E nós tivemos muito sucesso. E aí teve uma liderança muito grande, o Marcelo também não está aqui, mas o Celso, que realmente, também é outra coisa que eu aprendi também. Ô, Marcelo, está aí, Marcelo. O Marcelo tem um trabalho brilhante. Outra coisa que eu aprendi também, contratar a universidade, trabalhar com a universidade, você tem que ter uma gestão bem eficiente. Por quê? Porque o pessoal de criação, o pessoal da universidade, às vezes não tem alguns compromissos que nós temos aqui no setor público. Até porque, no final, que eu falo para vocês, quem atesta a fatura tem uma preocupação porque ele fica refém daqui para o resto da vida. Porque agora fica para o resto da vida refém. Então, ele tem que ter um cuidado maior e tem que se preocupar muito com as entregas. Por isso que eu falei ali,
inovação incremental, ou seja, sempre trabalhar com pequenas entregas. Então, foi essa a lógica, né, que são as metodologias ágeis, aí falaram aí Kanban, Scrum, ou seja, são as metodologias ágeis que permitem você trabalhar com pequenas entregas que nós chamamos de sprint. Então, você reúne mensalmente, faz uma reunião, define quais são os entregáveis, no final do mês, você verifica se a empresa entregou aqueles entregáveis, se entregou, perfeito, ateste fatura e encaminhar para frente. Então, esse trabalho foi muito bem feito pela equipe, nós conseguimos, no final, ter um produto interno instalado, que hoje está quase 90% instalado na nossa especializada da dívida ativa, que é a PG5. Então, é um projeto que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Tá? Aí, quer dizer, aqui foi a motivação, exatamente a principal motivação, é como você recebe vários processos do Tribunal de Justiça, e aqui você tem várias especializadas, tem trabalhista, tem previdenciária, tem tributária, tem dívida ativa, tem meio ambiente, ou seja, poxa, é um trabalho gigante dessa equipe, né? É um trabalho, o cara tem que ler cada petição daquela, verificar, criar um processo administrativo, encaminhar para a especializada depois tem que reavaliar se aquele processo realmente tem a ver lá com aquela especializada. Então, é um trabalho grande. E aí, o Celso, tá certo? O Celso, cadê? Aqui. O Celso começou junto, nós conversamos muito sobre esse tema, né? Eu sou um incentivador disso, então, eu incentivo o tempo todo, né, Celso? Vamos lá, vamos fazer, porque eu acho que nós vamos conseguir. Eu também tenho um filho meu que faz mestrado na área de inteligência artificial na UFRJ, então eu acabo tendo um professor dentro de casa também, que é aquela questão você tem que escutar também os mais novos, né? Não é só nós somos donos da verdade. Então, com isso, você gera uma integração ali, e aí eu falando com o Celso, aqui, ó, tem esse processo aqui. E aí, a partir daí, nós começamos a fazer um piloto. E esse piloto, né, nós estamos vendo aqui, um conjunto de tecnologia, a pessoa fala assim, vamos fazer um produtinho, vamos fazer um produto aí de inteligência artificial. Você verifica o seguinte, eu tenho que ter um software de OCR. Por quê? Porque na justiça tem alguns processos que eram físicos e foram digitalizados. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um OCR que vai pegar a imagem e vai transformar em caractere. Eu tenho que ter um banco de dados. No nosso caso aqui é um banco de dados SQL Server que nós já tínhamos. Nós já tínhamos um modo de integração com o TJ, que é o MNI, que é o Modelo Nacional de Interoperabilidade do Poder Judiciário. Então, assim, com isso, na verdade, o que ele fez? Ele foi pegando vários processos da PG3, da PG4, PG5, tá certo? E para quê? Para montar esse piloto dele. Aí o algoritmo, não vou entrar nesse detalhe, né? Eu botei Levi ali, né, Celso, porque é o nome do seu filho, não é isso? Ele fez, você vê como ele é tecnológico, ele botou o nome do filho de Levi pensando na inteligência artificial. Law Environment Virtual Intelligence. Boa. Desculpa a brincadeira, Celso, só para... Mas, assim, esse algoritmo aí, na verdade, ele permite pegar uma base de dados existente, que é o CICAD, que é um sistema nosso antigo. A partir daí, por quê? Porque ele pegou essa base antiga. Porque essa base antiga, ela já sabe que aquela petição já foi para a previdenciária, a outra processo foi para a dívida ativa. Então, ele já pegou para quê? Porque ele tinha que treinar o robozinho, tá certo? E, a partir desse treinamento, aí ele pegou 222 petições, tá certo? E aí ele usou o robô e fez uma distribuição automática. Tá certo? Então, ele fez aí, de acordo com essas 222 petições, e aí ele fez uma distribuição entre as PGs. O que ele detectou? Tá certo? Erro, que ele põe, impossível de recuperar o texto da inicial. Por quê? Porque o processo de digitalização lá do TJ foi ruim. Então, você não consegue recuperar o papel, ou um processo muito antigo, amarelado, então você não consegue, através do OCR, identificar o texto. Então, 4,1% já tinha um problema de fonte, tá certo? O outro é porque o robô não conseguiu fazer a distribuição correta. Então, totalizando ali, você tinha, nessa primeira rodada, então agora ele vai ter que treinar novamente o robô, ele vai ter que pegar esses casos que saíram ele vai ter que estudar esses 19,2 casos e entender por que o robô não fez a distribuição correta. Então, isso ele vai fazer, e provavelmente ele vai ter que montar uma nova massa de teste para fazer o treinamento do robô. Então, isso já está no nosso LabTech, isso já está rodando, tá certo? Aí tem algumas especializadas que é mais fácil, que os assuntos são mais estruturados, tem outros que é realmente o próprio autor, lá, o próprio advogado que entra com a ação contra o Estado, e o assunto é muito, muito doido, então você não consegue realmente fazer uma classificação correta.
Então, aqui, ó. Existe situação em que o advogado não informa... Opa, voltando aqui. Não informa explicitamente no texto da inicial se o autor é ativo ou é aposentado. Ou seja, por quê? Porque eu tenho uma especializada que trata o pessoal da ativa, né? E tem a outra que trata o pessoal da aposentado. Então, isso dificulta, e aí ele tem que entender todo esse processo, aí ele vai ter que fazer um estudo caso a caso, até treinar esse robô novamente, e isso é um processo, pessoal, é um processo continuado. Então, estudar e mapear os casos especiais, tá certo? Descer para o nível de temas, ou seja, tem muita coisa que vai ter que ser feita ainda para esse robô entrar em produção. Mas qual é a grande vantagem? Que ele já pode dar um cenário para a área lá da central de mandados, ou seja, esse processo aqui, ele está indicado para ser mandado lá para a previdenciária. Então, aí a pessoa lá vai ter que ter alguém supervisando, analisando lá e tomando a decisão. Bom, aí eu vou falar rapidamente de um caso também... Gaio, 1 minuto para a conclusão. Tá, rapidinho. Dívida ativa. Olha só, nós fizemos a implantação do PGE digital na dívida ativa, e aqui, ó, 12/7/2019, nós tínhamos 1.266 processos lá já digitalizados, ou seja, os processos que já vêm do TJ, ele já entra no fluxo, tá certo? E já cai lá diretamente no computador lá do procurador, ou numa área de distribuição da especializada. Ou seja, praticamente essa central de mandados, ela passa a não ter uma ação efetiva sobre esse processo, ela faz só a gestão e o monitoramento, que é sempre importante, pessoal. Todo o meio tecnológico é sempre importante, nós fazemos sempre uma análise, fazer um gerenciamento, fazer um monitoramento, porque tecnologia, toda solução ela pode ter falhas, e aí o impacto pode ser muito grande. Então, o monitoramento nós não podemos nunca abandonar. Quem acha que a nossa atividade vai ser totalmente automatizada, esquece, porque algumas sim, mas vai sempre ter que ter a figura do gestor, o cara que vai ficar monitorando, tá certo? Então, olha só, já agora, no final agora, já em fevereiro, então nós já aumentamos aí, ó, comunicações recebidas, 9.552, e PAs criados automaticamente pelo sistema, 7.000, ou seja, 8.000 PAs criados automáticos, ou seja, isso você reduziu o trabalho da central de mandados, mas é importante, a central de mandados tem que continuar monitorando essas atividades. Ou seja, você hoje, praticamente, nós não só mudamos a sistemática, mas também nós estamos mudando os fluxos de trabalho interno da dívida ativa para dar melhor eficiência. Então, isso é uma inovação? É uma inovação, tá certo? Então, nós estamos melhorando os processos internos, tá certo? E aí, o fluxo, né? Desenhamos o fluxo. Deixa eu já só vou passar aqui, só para rapidinho, para dizer que é inovação. Vamos lá. Então, centralizamos toda a nossa central. Aqui você vê que nós mapeamos o processo, que não existia isso. Então, isso é uma inovação, porque eu mudei o processo e, além disso, documentei esse processo. Tá certo? Se você se planeja e trabalha em equipe, seguindo o planejamento, o resultado do sucesso no seu objetivo é certo. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado, desculpa aí, pessoal, por ter passado o tempo.